Aqui no próprio PMS existe um menu denominado relatórios, onde nós podemos ver vários relatórios que são utilizados ou durante ou posterior à produção. Em geral, uma boa parte é utilizada posteriormente. Primeiro relatório de análise de resultado da produção. O que significa isso? Eu produzi 2.000 OPs esse mês e quero saber qual o custo de produção dessas 2.000 OPs em relação ao preço de venda para saber como comparar um com o outro. Vou botar um período aqui e vou escolher um mês para rateio. Lembra do rateio que eu falei que é baseado no custo fixo? O custo fixo é fixo. Tem um valor lá mensal e eu tenho que ratear esse valor por todos os itens que eu produzi. Eu posso produzir 20, 30, 40, 100 itens diferentes, mas o custo fixo, cada um desses produtos que eu produzi tem uma fatia desse custo fixo, né? Agora, e o que é que eu uso para saber qual a fatia? Qual o critério de rateio? O critério de rateio, você pode usar algumas variáveis, como por exemplo, a quantidade produzida, o peso do que você produziu, o preço de venda ou o volume. Então, fica a critério do empresário. Tem um parâmetro, você escolhe qual que você quer. Então, se eu produzir 500 peças, vamos por quantidade, 500 peças de um determinado produto e 100 peças de um outro produto. É claro que a fatia desse de 500 é muitas vezes maior do que o outro, né? Então, é justo o critério. Então, esse é um dos que a gente pode utilizar. Aqui está por quantidade. Vou usar aqui o mês de outubro. Aqui nós temos o avião, a quantidade que produziu, o peso, aqui está sem peso. Essas OPs estão sem valor de venda, o custo fixo e o variável. Fixo e variável. Os dois somados me diz o quê? O custo total. Então, o custo, venda menos custo, por que está menos 16? Porque está zero. Então, seria um lucro negativo de menos 100. Só quis produzir, não vendi, não teve preço de venda. Então, esse relatório é o relatório que todos os industriais querem ter na mão. Se eu fosse resumir a fábrica, eu resumiria isso aqui. É esse relatório. Outro relatório, o extrato de movimentação da matéria-prima ou do produto. Empresário que reclama que não sabe, que não consegue apurar os estoques. Consegue sim, porque se você tiver um relatório que te dê instrumento para isso, você consegue. Eu tenho aqui um extrato, vou escolher aqui o altímetro. E a gente vai ver aqui qual foi o movimento deste altímetro no período. Eu tenho aqui o estoque anterior ao período que eu coloquei, e eu venho com entraram 200 nessa nota fiscal aqui, e foram saindo 2, 4, 4, 6, até chegar no estoque atual. Então, esse relatório tem o objetivo de me mostrar o movimento do meu estoque. E movimento a movimento, não só de matéria-prima, mas de produto acabado também. Aqui um relatório simples de cadastro de matéria-prima ou produto. Inclusive eu posso escolher, quero ver o relatório do cadastro de matérias-primas somente. Aqui, asa, grupo, subgrupo, etc., fornecedor, estoque atual. Um mero relatório cadastral. Com consultas, apenas para consultas. Esse relatório aqui, não precisamos nem entrar em detalhes dele, mas ele tem o objetivo de mostrar ao empresário o custo, o relatório de custo em relação ao preço de venda, mas baseado na ficha técnica, e não nas OPs. Por que na ficha técnica? Porque essa empresa que utiliza esse relatório, ela não faz OPs. Existe empresário que quer usar o PMS, mas não quer usar o OP. Mas por quê? Porque ele
É um erro, mas ele acredita que não dá para medir os tempos de trabalho das OPs dele. Ele prefere fazer uma suposição de fatia de participação de cada produto que ele produz no total do mês, e ele fala assim, ele arbitra. Então, eu sempre produzo tantas unidades desse produto, tantas daquele outro, tantas do outro e do outro. Então, eu quero que o sistema se baseie nisso. Por isso, nós criamos dentro do cadastro de fichas técnicas dos produtos um campo que diz qual o percentual daquele produto no total da produção. Isso é gente que tem uma produção assim, muito bem identificada, que varia 5% do que se planejou fazer no mês. Ok? Então, esse é o motivo. Esse relatório mostra mais ou menos o que o primeiro mostra, só que de uma maneira diferente, não lendo o OPs, ele apenas vai ler a ficha técnica. Aí ele encontra esse aqui, que é parecido com o outro. Um produto, matéria-prima, fixo, impostos de saída, custo final e o lucro que ele obteve em percentual e em valor. E qual a participação do total. Está vendo aqui o percentual? É ele que colocou esse percentual no meio. Ele que coloca no cadastro de lá da ficha técnica do produto. É para quem não usa ficha ordem de produção. Ele lê a ficha técnica. Análise de inventário é apenas para o empresário poder emitir um inventário na data que ele desejar. Tem software que lhe permite emitir um inventário no último dia do mês. Tem um pânico do funcionário. Não, tem que guardar esse inventário que eu fiz, imprime, guarda no backup, não sei aonde. Você pode fazer inventário no dia que você quiser. Quero fazer inventário em 14 de dezembro. Pode fazer 30 de dezembro, no dia que você quiser. Você faz o inventário. Para isso, nós providenciamos que as informações envolvidas no inventário estivessem guardadas na ficha de movimentação do produto. O inventário aqui de tudo, se eu quiser, eu poderia fazer só das matérias-primas. Aqui está de tudo, produto e matéria-prima. 14 milhões. Nós vamos filtrar aqui somente matéria-prima, MP. As MPs é 118 mil, matéria-prima. Estoque, valor unitário e valor total. É o que o inventário tem que ter. Observação, não é inventário fiscal. Inventário fiscal é outra coisa. Totalmente diferente disso aqui. Totalização dos estoques. O empresário geralmente, quanto eu tenho de estoque? Quanto eu tenho de estoque? Vamos ver aqui, o relatório bem simples. Quanto eu tenho de estoque de matéria-prima somente? Marco aqui tudo. Confirmo. Está aqui, 1.709, a quantidade, aqui em metro cúbico, o valor de venda, custo e preço médio. Então, meramente, de totalização, mas que tem que ter. Aqui um relatório das ordens de produção que eu produzi num período. Tudo que eu produzi no período que eu quiser, eu posso ver. E a gente sempre está usando um conceito no PMS que é interessante. Produzido, em produção, encerrado, cancelado, bloqueado, qualquer status. Você escolhe os status que quer. Eu vou botar aqui, encerrada. As OPs encerradas no período. Aqui, 2 OPs nesse período aí foram feitas. Aqui as quantidades, preço de custo. Preço de venda não foi colocado. Acompanhamento do estoque. Esse relatório tem um cliente nosso que utiliza para atender a Anvisa em relação à produção mensal de estoque. Ele diz aqui, 1º do 10 até 21 do 10. Ele diz, no dia 1º havia essa posição de estoque, nessa data havia esta posição e aqui foi o que foi consumido no período. Não necessariamente esse menos esse daqui vai dar esse daqui. Isso depende. Pode haver avarias, pode haver uma série de coisas no período.
a Anvisa quer que o empresário declare claramente como é que são as posições de estoque dele. E esse relatório aí tem esse objetivo, atender a Anvisa. Previsto e realizado, o que eu falei a respeito de anotação dos tempos, né? E também das quantidades. Aquela OP lá que eu fiz, eu fiz um OP e não modifiquei as quantidades dos componentes dela, mas eu coloquei só lote, né? Durante o processo de produção. Mas eu poderia ter modificado as quantidades, sim. Ao invés de gastar um altímetro, gastaram 3 altímetros, quebraram 2 na produção. Vai lá, modifica a OP e gastou 3 altímetros. E gastou, o fato é esse. Então, previsto e realizado é isso. O que é que divergiu a OP em relação à ficha técnica? Eu posso botar um período aqui. Posso escolher só matéria-prima, só o que eu quiser. Vou dizer aqui que eu quero ver somente os divergentes. Com desvio. Aí tem aqui, ó. Tempo de trabalho do montador para fazer essa OP19. Montador. Não era previsto nada e usou ele. Então, tem uma diferença aqui, 120 na quantidade. Aqui já foi um aferidor e etc. Se eu mexesse na OP, apareceria aqui o produto que eu mexi, a matéria-prima do produto que eu mexi, ia aparecer divergente. Isso aqui vale ouro como produção. Eu planejei em relação ao que eu fiz. Toda empresa quer isso aqui. Carga máquina tem o objetivo de te dizer em relação à produção. Aqui eu vou botar as encerradas, mas geralmente fica em relação às que estão em produção. O que é que esse relatório me diz? Para uma determinada máquina, quantas OPs, que OPs é que eu tenho? Então, no caso aqui, ó, máquina estofadora, ela teve essa OP somente. Mas eu poderia ter assim 10 máquinas e aparecer 20 OPs, 10 OPs. A alocação de OP por máquina. Porque o chefe de produção precisa saber, precisa planejar a semana dele. Quando ele vê lá as OPs, ele planeja, ó, nessa máquina eu vou colocar OP 1, 4, 5. Nessa segunda máquina, OP 3, 7 e 10, etc. Ele planeja de acordo com o que ele tem aqui nesse relatório. Quem não tem um relatório como esse vai para o Excel e tem que fazer o que tem. Porque senão a produção anda a passo dos custos. Estoque reservado e disponível, eu mostrei uma tela F9, onde eu vejo logo o produto, o estoque, né, reservado e disponível. Mas aqui eu vejo todas de vez. Matéria-prima, por exemplo, o queimar. Aqui, todos os produtos, minhas matérias-primas, o estoque reservado e disponível. Por que não tem reservado aqui? Porque não tem OP em produção. Se tivesse, apareceria aí os reservados. E matéria-prima por OP já é um conceito parecido com aquele outro de carga máquina, onde eu tenho uma determinada matéria-prima, que OPs ela está. Okay? É para você saber onde vai usar determinada matéria-prima. E que OP eu vou usar. Eu vou entrar aqui, escolher aqui as encerradas, porque eu não tenho nenhuma em produção nesse momento. Vou botar um período. Ele vai me dizer, aqui ó, a fuselagem, ela estava nas OPs 19 e 28. Altímetro, no 19 e 28 também, e vai cada um onde for utilizado. Bem, esse é o menu de relatórios. Se o cliente decide que ele precisa de outros relatórios, criamos todos. Só se não tivermos a informação. Mas se a gente tiver informação, a gente pode criar N relatórios. É bem-vindo criar relatórios, desenvolver novas visões no sistema.